Olá, pessoal. Vamos a mais uma rodada de questões de resolução de questões, só que dessa vez questões associadas ao módulo 6, que é o módulo sobre antibiograma. Então, se você não assistiu essa aula ainda, dá uma olhada naquela playlist que tem todas as aulas e verifica aquilo que de repente não ficou muito claro, né, para você. Revisa para que a gente coloque em prática agora nesse momento de resolução de questões, ok? Então vamos nos preparar para isso. Vai aparecer agora as questões para vocês, então vamos começar. Estou aqui com a minha cópia. Pegue também o caderno de vocês, a caneta para as anotações. Então vamos começar aqui com essa questão de 2023, é uma questão bem recente, tá? Para o cargo de farmacêutico bioquímico. Ela diz o seguinte: analise as afirmativas abaixo. Deixa eu só pegar meu apontador para vocês acompanharem. Ok. Analise as afirmativas abaixo, considerando o teste de suscetibilidade aos antimicrobianos. É o TSA, tá? Como a gente conhece, é o antibiograma. Então, vão ter ali 5 afirmações que a gente vai ter que analisar e verificar se são verdadeiros ou não para poder, então, encontrar a resposta, ok? Então, vamos analisar a primeira. O meio de cultura de Miller-Hinton geralmente não é utilizado, pois apresenta baixa reprodutibilidade e não permite crescimento satisfatório dos patógenos. Essa afirmação aqui, ela é falsa, tá? Nós vimos lá na aula, inclusive, que o Miller-Hinton, o H. Miller-Hinton, ele é um meio de cultura padrão para realizar o antibiograma. E existe também, às vezes, quando houver a necessidade, dependendo do micro-organismo, se usa o H. Miller-Hinton com acréscimo de sangue, ok? Então, quando ele diz que ele não é utilizado, é uma afirmativa falsa. Pelo contrário, ele é um meio de cultura padrão para esse tipo de análise. Número 2. Após o isolamento bacteriano, a partir do crescimento puro do caldo, inocula-se uma placa com meio de cultura sólido, na qual se adicionam discos de papel de filtro com concentração fixa de antibióticos. Isso aqui está correto, ok? Aí lembrando que, dependendo da suspeita do micro-organismo, vai utilizar alguns antibióticos que são prescritos ali pelo BRCAST. Número 3. Normalmente, diferentes tipos de micro-organismos são testados em uma mesma placa. Estranho isso, né? Algumas vezes o resultado do teste não apresenta correlação clínica total. Essa afirmativa ela está falsa. Por quê? Quando a gente faz o antibiograma, a gente primeiramente isola o patógeno, ou seja, a gente precisa ter uma cultura pura daquele patógeno para poder fazer o antibiograma. Como é que você vai liberar um antibiograma com dois micro-organismos misturados ali sem você saber quem é quem que está respondendo a presença daquele antibiótico? Não faz o menor sentido, tá? Então, não são usados diferentes tipos de micro-organismo numa mesma placa. Pelo contrário, primeiramente isolado o patógeno para depois, nessa placa, com um único micro-organismo, você acrescentar os antibióticos, ok? Então, essa aqui, a 3 é falsa. 4. Os testes baseados apenas na presença ou ausência de um halo de inibição, sem consideração do tamanho do halo, não são aceitáveis. Após a incubação da placa, o halo, porventura formado, deve ser medido. Lembra que na aula eu mostrei que lá no BRCAST ele dá, inclusive, as colunas indicando se houve sensibilidade ou não. E para que você diga se houve sensibilidade ou não, você precisa saber o tamanho daquele halo para você comparar com o tamanho considerado mínimo para ser considerado ali sensível ou não àquele antibiótico, tá bom? Então, essa aqui é verdadeira. E a número 5, a medida do halo de inibição em milímetros é analisada conforme tabela padrão de interpretação e o resultado da suscetibilidade da bactéria para determinado antibiótico é convertido para sensível, intermediário ou resistente. Esse intermediário que mudou um pouquinho, né? Mas de maneira geral a gente precisa fazer essa avaliação para poder classificar e aí sim liberar o resultado para o laboratório libera o resultado, o médico vai ter acesso a esse resultado e aí vai poder indicar o melhor tratamento utilizando o antibiótico mais adequado para aquela situação, tá? Então, desse modo, a gente marca aí como correta a letra D, apenas as afirmativas 2, 4 e 5, ok? Número 2, também de 2023. Nessa questão, nós temos aqui a presença de uma
figura. Então, vocês têm que sempre ter esse cuidado, porque às vezes a banca ela coloca uma figura que, inclusive, nesse concurso aqui, ele usou essa figura para duas questões, tá bom? Então, a gente vai ter que analisar essa figura, que é uma representação do antibiograma, e analisar aquilo que está sendo solicitado na questão. Vamos lá dar uma olhadinha. Na realização de um antibiograma, os resultados do exame foram apresentados na forma de imagem e tabela, como vocês estão vendo aqui, dadas a seguir. Considere os resultados e as condições de realização do exame para responder as questões das próximas questões, né, no caso. A respeito dos resultados apresentados, ele quer o quê? A incorreta, tá, gente? Então, eu sempre gosto de destacar o comando da questão, porque às vezes lá na correria você acha que é a correta e na realidade ele quer a incorreta e acaba se embolando na hora de responder a questão. Então, aqui você tem uma representação do antibiograma, utilizando o método de Kirby-Bauer, né, que é o método por disco de difusão, onde aqui você tem o Agar Miller-Hinton. Nessa placa foi semeada a bactéria. Também foram adicionados 8 discos de antibióticos, ok? Cada um aqui representado por uma letra. Essa placa ela foi incubada e após 18 horas, no mínimo, né? Ela foi retirada para fazer a leitura. E aí, deixa eu ver se vocês conseguem observar. Cada parte, essa parte mais esbranquiçada ao redor dos discos de antibiótico, a gente chama de halo, tá? Eu falei sobre isso na aula, mas é só para vocês localizarem aqui. Percebam que os halos, eles são de diferentes tamanhos. Esses halos, eles foram medidos e o tamanho deles foi fornecido aqui, nessa coluna de número 2. Então, coluna 1, você tem os nomes, né, dos antibióticos. Na coluna 2, o resultado dessa medição em milímetros, e a coluna 3, teoricamente, seriam os locais que você iria colocar sensível ou resistente, tá bom? Como a gente não tem um padrão, não dá pra gente dizer, pelo menos para a maioria aqui, se é sensível ou não. Mas vamos analisar o que a questão pede. Ela pede que você, considerando esse antibiograma, diga aquilo que, porventura, esteja incorreto no que foi apresentado. Então, vamos lá. Letra A. Deixa eu pegar aqui a caneta. Obrigatoriamente, a coluna 3 deve ser preenchida com a indicação das letras S ou R, ou seja, se é sensível ou resistente. Isso é verdade, tá? Por que tem que ser preenchido? Porque o médico ele precisa saber, ele não vai ter lá do lado a tabela do BRCast para comparar e dizer, e ele analisar isoladamente cada um. Não, isso é uma função do laboratório fazer essa análise. Então, com base nessa tabela padrão, vai ser analisado a circunferência aqui do halo, e aí o laboratório vai dizer se é sensível ou resistente. Ok? Então, a letra A está correta. Letra B. O micro-organismo presente na amostra apresentou sensibilidade frente a 6 dos 8 antimicrobianos testados. Isso é óbvio, tá? Se você olhar aqui, tanto o antibiótico A quanto o antibiótico F, não teve nenhum halo, tá? Luana, mas a gente não tem a tabela padrão para verificar se de fato ele é sensível ou se não. Mas a gente está levando em consideração aqui que houve a inibição, tá? Então, de certa forma, aqueles micro-organismos, eles são sensíveis a esse antibiótico porque houve uma certa interferência no crescimento deles, na multiplicação deles na placa, ok? A gente não vai ter como nós dizermos se é sensível ou resistente, porque a gente não tem a tabela padrão, mas olhando a figura a gente vê a presença de um halo, então existe sim uma sensibilidade. Se ele é de fato sensível ou não, a gente teria que ter uma tabela padrão para considerar, mas há sim uma sensibilidade. Dos 8 testados, 6. Por que 6? Porque 2 não teve nenhum halo, então o antibiótico nem fez nenhuma cosquinha nessa bactéria, tá bom? Então, a letra B também está correta. Letra C. O método apresentado é o de disco de difusão, ou método de Kirby-Bauer, que se fundamenta na difusão dos antimicrobianos contidos nos frascos em concentrações padronizadas através do meio solidificado da placa. Isso aqui é verdade, foi o que a gente apresentou na aula. Se você tem dúvida, dá uma olhadinha na aula. Letra D. A ausência de zona de inibição para os discos A e F indica que ambos inibiram a proliferação do micro-organismo presente na amostra. Neste caso, a letra a ser colocada na coluna 3 deveria ser a E. Então, o que vocês acham? O que está errado aí nessa letra D? Dá uma analisada aí nesses segundinhos.
Então, olha só, o que está errado? É apenas a falta da palavra não. Como assim? Ele diz o seguinte, a ausência de zona de inibição, tá aqui o F não tem nada, e aqui o ar não tem nada, ou seja, não tem nenhum halo. Indica que ambos não inibiram, tá? Esse seria o correto. Se não tem halo de inibição, é porque eles não inibiram a bactéria ali. Mas a questão diz o quê? Que eles inibiram a proliferação. Então tá errado, tá bom? Então eles de fato não inibiram, por isso que não tem halo, tá? Então aqui tá faltando a palavra não para ser considerado correto. Como não tem a palavra não, ela está incorreta, então a nossa resposta é de fato a letra D, tá bom? Então aqui o erro só está em que ele está dizendo que A e F inibiram a proliferação ali do micro-organismo e por esse motivo eles seriam considerados resistentes. Na realidade, eles acabaram não inibindo a proliferação, ou seja, o micro-organismo se multiplicou e por isso eles deveriam ser considerados resistentes, tá bom? Então tá faltando só a palavra não aí nessa questão, por esse motivo ela é incorreta. Número 3. Esse aqui é de 2022, tá bom? Também para o cargo de farmacêutico bioquímico. Deixa eu pegar aqui meu apontador. Fala o seguinte, a realização do teste de sensibilidade aos antimicrobianos, TSA, é uma das principais técnicas executadas em microbiologia. O método qualitativo mais utilizado na realização do TSA em laboratórios, essa questão estava dada, é o método de difusão. É o disco de fusão, normalmente quando as questões são mais... querem ser mais específicas, ela coloca o método de disco de fusão, mas nesse caso aqui a única opção que se encaixa seria o método de difusão, mas se aparecesse também o método de Kirby-Ball estaria correto, que é um outro nome dado ao TSA, ok? Próxima questão, esse de 2022 também. Aqui citando já a questão dos micro-organismos que são resistentes aos antibióticos. Nós também falamos na aula sobre antibiograma, eu apresentei como era feito o antibiograma, como que era para interpretar e a ocorrência de fenômenos de resistência que já são detectados desde a década de 60, especialmente pelos Staphylococcus aureus, tá? E quais são os mecanismos utilizados por esses micro-organismos para ter essa resistência, mas isso está tudo lá na aula. Nesse caso, ele está falando do Staphylococcus aureus, que é considerado um patógeno humano oportunista, e frequentemente associado a infecções adquiridas na comunidade e no ambiente hospitalar. E já se sabe que existem cepas que possuem resistência à penicilina e à meticilina. Então, quando se encontra no antibiograma um Staphylococcus aureus que já é resistente a esse grupo, você dá o nome de Staphylococcus aureus resistente à meticilina, ou a sigla MRSA, tá? Que seria a sigla em inglês, tá? Assinale a alternativa que com a classe de antimicrobianos, os quais as cepas são sempre resistentes. Então, para você entender essa questão, você precisa lembrar de quê? Precisa lembrar que os antibióticos eles são classificados de acordo com seus grupos, seus mecanismos de ação, tá? E o que acontece? Quando um micro-organismo ele é resistente a algum daqueles componentes presentes naquele grupo, normalmente ele vai ser resistente a todos os antibióticos que têm o mesmo mecanismo de ação, tá? Porque por mais que existam algumas variações químicas na estrutura dos antibióticos, o mecanismo de ação ele se dá por uma parte da molécula que é compartilhada por todos daquele grupo, tá? Que é o caso da penicilina. Então, a penicilina ela faz parte do grupo dos beta-lactâmicos. Então, todos os beta-lactâmicos ali, todos os antibióticos que têm como mecanismo de ação ali, que precisam para ter a sua ação desse anel beta-lactâmico, eles estão englobados dentro desse mesmo grupo. Ou seja, se uma bactéria tem resistência à penicilina, automaticamente ela vai ter resistência a todos os outros membros do grupo que compartilham o mesmo mecanismo de ação, que nesse caso aqui é a inibição da síntese da parede celular, tá? Quando você olha as opções, a única que vai se encaixar nessa classificação é a letra D, tá? Que são os antibióticos beta-lactâmicos, que é o grupo onde estão as cefalosporinas e também os carbapenêmicos, ok? Ah, Luana, mas eu não lembro. Então, eu trouxe a tabela aqui para você olhar e relembrar, porque essa tabela eu mostrei também lá na aula de antibiograma, tá? Então, o grupo aqui das penicilinas,
na verdade, a penicilina ela faz parte do grupo dos beta-lactâmicos. Então, penicilina, cefalosporinas, carbapenêmicos e os monobactâmicos, eles têm em comum o modo de ação que é inibir a síntese da parede celular por meio da inibição, né, de uma enzima que vai ajudar a construir a parede, certo? Então, obviamente, se a bactéria tem uma resistência à penicilina, ou seja, ela consegue de alguma forma inativar o anel beta-lactâmico daquele antibiótico, ela também vai inativar esse anel de todos os outros que compartilham essa mesma estrutura, tá? Então, a gente sabe que a penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto e usado lá pela década de 40, mas já em 1960 já foi detectado o primeiro caso ali de Staphylococcus aureus resistente à penicilina. E aí, em seguida, foi desenvolvida a meticilina, mas já logo em seguida ela já foram encontradas cepas resistentes a ela. Então, nesse caso aí, todos os antibióticos que têm o mesmo mecanismo de ação, se a bactéria for resistente a um, ela provavelmente vai ser resistente a todos os outros daquele grupo, tá? Que foi a resposta que eu citei anteriormente, a letra D, tá bom? Então, se você não lembra, né? Eu não lembro desse negócio de resistência, não sei nem para onde vai, dá uma olhada na aula que eu comentei sobre esses mecanismos que são utilizados pelas bactérias para inativar a ação desses antibióticos. Eu acho que essa é a última. Vamos lá analisar essa questão. Essa é de 2023, certo? Onde fala sobre o antibiograma também. Vamos lá, são são 5 afirmações e ele pede que você analise depois e marque somente aquelas que estão corretas. Então, número 1, deixa eu pegar a canetinha aqui, diz o seguinte: após a realização do antibiograma, as placas, bem como os demais acessórios utilizados, devem ser submetidos à esterilização por calor úmido ou por outro método de inativação, dada a natureza biológica e potencialmente infectante da amostra análise. Essa alternativa, ela é... Cadê? Verdadeira, ok? Tudo que a gente usa no laboratório, gente, de microbiologia, alças, placas, meios de cultura, a gente precisa, depois do uso, a gente precisa fazer o descarte, né? Um processamento ali dessa amostra para poder mandá-la embora, ok? E isso é feito utilizando métodos que vão inativar os micro-organismos que porventura estejam ali naquelas placas, ou naqueles tubos, ou nas alças, enfim. Ok? Então, tem que passar por esse processamento. Número 2. Para a realização do antibiograma, não é necessária esterilização prévia das placas e do meio de cultura. Não, gente, vocês sabem que na microbiologia, tudo que você usa é necessário passar por esse processamento, tanto antes, para que você garanta que aquele micro-organismo que você isolou, que você está trabalhando, ele veio de fato daquela amostra que você processou e não da placa, não da alça ou não do tubo que você usou, entende? Então tem que haver essa esterilização anterior e depois um processamento pós-uso, tá? Para matar aquilo que foi isolado, que foi estudado, ok? Então quando ele diz que não é necessária esterilização, isso não é verdade, tá? Isso aqui é uma afirmativa falsa. Número 3. Não é necessário utilizar acessórios de proteção individual, como luvas, aventais, gorros de proteção para sapatos, máscara facial e óculos de proteção, se a técnica for executada em cabine de segurança biológica de classe 1 ou 2. Não, gente. Sempre que a gente trabalhar em laboratório de microbiologia, ainda que você trabalhe próximo ao bico de Bunsen, você tem que usar minimamente os equipamentos de proteção individual, tá? Eles estão ali por um motivo, que é proteger o operador. Tá? Proteger o operador e, obviamente, não deixar que aquilo que o operador esteja usando seja passível de contaminação daquela amostra, ok? Então, sempre vai ser necessário utilizar os EPIs e, se tiver no laboratório, a câmara, né, a cabine, que é um equipamento de proteção coletiva, tá bom? Número 4. Ao final do exame, os resíduos gerados devem ser acondicionados em sacos brancos leitosos, que serão substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade, ou pelo menos uma vez a cada 24 horas, não sendo necessário submetê-los à esterilização prévia. Olha só, todas as vezes que nós formos descartar, primeira coisa, vamos lembrar, esses resíduos que são gerados pelo laboratório de microbiologia, eles fazem parte dos resíduos infectantes do grupo A1. Então, a legislação fala que antes de você
mandar embora antes que esses resíduos sejam recolhidos desse local, como é que ele chama, do ambiente gerador daquele resíduo, ele precisa passar por um processamento de inativação dos micro-organismos ali presentes. Então, por mais que ele esteja na sacola que é indicativa de material infectante, mas antes dele ser recolhido dali, ele precisa passar pelo processamento, que é aquele processamento que a gente faz lá utilizando autoclave, onde você vai inativar por meio do calor úmido ali os micro-organismos que estejam ali naquelas placas, naqueles tubos, naquelas alças, naqueles meios de cultura, ok? Então, ele está errado quando ele fala que ele não deve passar por essa esterilização, não deve ser submetido a essa esterilização antes de ser descartado, tá? Resíduos classificados como A1, eles precisam, além de ser acondicionados num saco específico, eles precisam passar por um processamento de inativação antes de serem retirados da unidade geradora daquele resíduo, ok? E a número 5 diz o seguinte: cabine de segurança biológicas classe 1 e 2 possui a frente aberta e são barreiras primárias que oferecem níveis adequados de proteção para a equipe do laboratório e para o meio ambiente, desde que as atividades sejam realizadas mediante o emprego das boas práticas de laboratório, tá? Isso aqui é verdade, ok? Não basta você ter a cabine no laboratório, mas você também tem que saber usar, fazer a questão da desinfecção, utilizando agentes desinfetantes ideais. Você precisa colocar aquele vidro, né, aquela barreira na altura correta para que você consiga manipular todos os materiais lá dentro, de maneira que os resíduos, as substâncias que estão ali dentro não saiam da câmara, né, e vice-versa. Então, existe todo um passo a passo para você trabalhar dentro da câmara e o ideal é que você aplique isso para que a sua análise seja feita da melhor maneira possível, tá? Então, por esse motivo, a gente fica aí com a letra A, que fala corretamente que somente as questões 1 a 5 estão corretas. Certo, meu povo? Então, em relação às questões que normalmente caem em concurso voltadas para antibiograma, a gente mais ou menos tem esse padrão, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, que aí eu posso responder vocês, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.